The Lord's our rock, in him we hide, a shelter in the time of storm. Secure whatever may betide, a shelter in the time of storm. Mighty rock in a weary land, cooling shade on the burning sand, faithful guide for the pilgrim band, a shelter in the time of storm. The raging floods may round us beat, a shelter in the time of storm. We find in God a safe retreat. Saudações a todos, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos nós. Louvamos a Deus por estas horas preciosas do sábado. Acha-se você cansado? Jesus falou: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deus nos concedeu mais uma chance de voltar mais uma vez a este lugar para os nossos sermões de sábado. E Deus tem trabalhado no meu coração, pessoalmente, enquanto preparo estas mensagens para vocês. E hoje nós iremos meditar no capítulo 7 de Josué. No capítulo 7 de Josué. Vamos lá, irmãos. Peguem suas Bíblias, pelo menos hoje. Deixemos um pouquinho a preguiça de lado. Pegue aí sua Bíblia. Josué, capítulo 7. E vamos ler o verso número 13. Irmãos, vamos ler juntos. Um texto tremendo, um texto importante. Vemos aqui dito: vá, santifique o povo. Diga-lhes, santifiquem-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir os seus inimigos enquanto retiverem as coisas contaminadas. Meus irmãos, esse texto é tremendo. Eu quero ler mais uma vez, devagar agora. Medite nesse texto. Vá, santifique o povo. Diga-lhes, santifiquem-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir os seus inimigos enquanto retiverem as coisas contaminadas. E por este ser um tema muito importante, eu quero ter a certeza de que deixarei o Espírito Santo me usar como altifalante. Ore comigo, meu irmão. Nas tuas mãos, ó Pai, entrego todas estas almas. Eu me consagro como um instrumento em tuas mãos. Fale com seu povo através de mim. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o livro de Josué é um dos meus favoritos. Eu acho que já falei muitas vezes aqui para vocês. Porque retrata um povo que vem de uma longa jornada, de uma longa viagem. Um povo prestes a entrar em Canaã. Por isso que eu me identifico com muitos episódios do livro de Josué. Pois eu faço parte de uma geração prestes a entrar em Canaã. Uma geração que vem de uma longa viagem, prestes a entrar em Canaã. Amém? E é exatamente por estarmos próximos de Canaã que os desafios se intensificam. É exatamente por estarmos próximos de Canaã que a jornada fica mais desafiadora. É um momento muito delicado, irmãos. O livro de Josué foi escrito por volta do ano 1385 a.C. E nele o autor, ou seja, o principal tema é a fidelidade de Deus no cumprimento de suas promessas em levar o seu povo à terra prometida. No capítulo 1, Deus chama Josué, anima-o, encoraja-o. No capítulo 2, Josué manda espiões à grande cidade de Jericó, onde conseguiram escapar com a ajuda de uma prostituta chamada Raabe. O capítulo 3 descreve a travessia do Jordão. O capítulo 4
fala do memorial de 12 pedras que Josué ergueu. O capítulo 5 fala sobre a circuncisão do povo. O capítulo 6 da queda de Jericó, onde durante 6 dias o povo rodeou Jericó e no 7º dia os muros caíram. Nós conhecemos muito bem estes episódios. Mas hoje nós iremos nos concentrar no capítulo 7 de Josué. Irmãos, depois de uma vitória histórica sobre Jericó, uma vitória que deu fama a Israel, uma vitória que deu fama e temor a Josué, temor por parte do povo, neste caso, a Josué, o próprio Josué decide invadir ou atacar a cidade de Ai. E mais uma vez, ele manda um grupo de espias para lá. Agora, irmãos, notem o relatório que esses espias trouxeram no verso 3. Lembram daquela vez quando Moisés mandou os espias? Quando eles voltaram, trouxeram um relatório negativo. Mas desta vez eles trazem um relatório realmente poderoso. Vejam, irmãos, no verso 3. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Uau! Quanta confiança própria! E com a razão, eles acabavam de derrubar uma das maiores cidades de Canaã, Jericó. O que eles disseram, irmãos? São poucos. Nós podemos conseguir vencê-los com 2 ou 3 mil homens. Confiando na sua força, Israel avançou para essa grande conquista sem consultar a Deus. E foi lá no campo de batalha que eles ficaram surpreendidos com a resistência do inimigo e tiveram que reconhecer que não estavam muito bem preparados. Foi então que clamaram a Deus: Senhor. Começaram a chorar, começaram a gritar. A Bíblia nos diz que o coração de Israel derreteu. Foi muito desanimador para eles terem que pensar que a menor cidade de Canaã, Ai, já era para eles um grande problema, quanto mais as maiores cidades pela frente. Mas, irmãos, Josué sabia que alguma coisa estava errada. Alguma coisa errada estava acontecendo. Josué falava diretamente com Deus. Ele confiava nos planos de Deus. Ele tinha plena certeza de que o Senhor os trouxera até ali com um propósito: dominar Canaã. Irmãos, Josué encarou a derrota como uma expressão do desagrado de Deus. E a Bíblia diz que Josué rasgou suas vestes. Os sacerdotes, anciãos, também rasgaram suas vestes. Com lábios trêmulos, Josué busca compreender a razão daquela situação. E Deus responde para ele. Irmãos, a resposta do Senhor é impressionante. Muito impressionante. E a resposta do Senhor nos mostra que as atitudes particulares, as atitudes pessoais, podem afetar uma comunidade inteira. Vejam, irmãos, o Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está aí prostrado. Israel pecou, violou a minha aliança que eu lhe ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e as colocou junto de seus bens. Queridos irmãos, estas palavras foram muito reveladoras. Josué ficou perplexo. A culpa não era de Deus em não cumprir sua promessa. A culpa era do povo em não cumprir sua parte na aliança. Israel pecou, eis a razão da derrota. Israel se apossou de coisas contaminadas, eis a razão da derrota. Israel escondeu as coisas contaminadas em suas tendas, eis a razão da derrota. Deus disse no verso 12, irmãos, leiam comigo: por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. Por que os israelitas não conseguem resistir aos inimigos? Não por serem poucos, não por estarem militarmente despreparados, mas pelas coisas contaminadas, escondidas no meio deles. E Deus apresenta agora uma condição.
Irmãos, vejamos a condição que o Deus Todo-Poderoso apresenta para Israel neste momento. Lemos: não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Está aqui, irmãos, está aqui. Com Deus não se brinca. Ele não é Deus cego. Ele não é Deus que pode ser enganado. Aqui ele apresenta duas opções. Ou vocês retêm as coisas contaminadas, ou as tiram de meio de vós. Deus manda Josué santificar o povo, meus irmãos. E na manhã seguinte, o povo é convocado a apresentar-se em tribos. Irmãos, será que Deus não sabia quem tinha roubado as coisas contaminadas? Deus sabia, ele sabe de tudo. Mas queria que o povo tivesse a chance de presenciar o evento para que temesse e compreendesse a gravidade da situação. Agora notem que apenas um homem foi selecionado como o ladrão das coisas contaminadas. Mas o que Deus havia dito? Israel pecou. Sim, irmãos, compreendem isto? O pecado de um irmão, secreto ou público, pode trazer consequências graves à igreja como um todo. A sorte foi lançada e caiu sobre a tribo de Judá. E de uma das famílias da tribo de Judá foi apontado Acã. Queridos, nesse momento todos os olhos se fixaram em Acã. O pecado de uma única pessoa criou problemas a toda a nação. E Josué olha para Acã e diz, veja no verso 19, Josué capítulo 7, verso 19. Josué diz: meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade. Diga a verdade. Conte-me o que você fez. Não esconda nada. Acã respondeu: é verdade que pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. Uau! Só agora é que Acã vem confessar que pecou contra o Senhor? Acã contou que havia roubado prata e ouro dos despojos e que havia escondido debaixo de sua tenda. Irmãos, ele havia roubado. Havia coisas contaminadas no arraial do Senhor. E a morte foi o resultado do pecado de Acã. Comentando sobre este episódio, Ellen White diz o seguinte, vemos esta passagem, irmãos. Pelo pecado de um homem, o desagrado de Deus repousará sobre a sua igreja, até que a transgressão seja descoberta e removida. A influência que mais temida deve ser pela igreja não é de francos opositores, não é de incrédulos e blasfemos, mas de inconsistentes seguidores de Cristo. Estes são os que impedem que as bênçãos de Deus venham sobre Israel e trazem fraqueza sobre o seu povo. Patriarcas e Profetas, página 451. Meus irmãos, cada um de nós pode ser um Acã, um empecilho na causa de Deus. Cada um de nós deve se investigar agora. Vejam mais uma passagem tremenda. Quando a igreja está em dificuldade, quando existem a frieza e o declínio espiritual, dando ocasião a que os inimigos de Deus triunfem, então, irmãos, vejam bem, então, em vez de cruzar os braços e lamentar a sua infeliz condição, sim, investiguem os membros se haverá algum Acã no acampamento. Com humilhação e exame do coração, procure cada qual descobrir os pecados ocultos que excluem a presença de Deus. É tempo de exame sincero de coração. É tempo de tirar os pecados que enfraquecem o povo de Deus, que enfraquecem a igreja de Deus. Santifiquem-se, diz o Senhor dos Exércitos. Tirem as coisas contaminadas do meio de vós. Essas coisas enfraquecem o meu povo, diz o Senhor. Como é que o povo de Deus quer ter uma espiritualidade forte convivendo com as coisas contaminadas? Como é que nós queremos manter a nossa posição de igreja remanescente rumo a Canaã, enquanto retemos os comportamentos contaminados?
Como é que queremos reter a nossa posição de igreja remanescente rumo a Canaã, enquanto retemos entretenimento mundano? Enquanto retivermos as coisas contaminadas, não conseguiremos vencer os nossos inimigos. Agora isto é para você, jovem. Você quer vencer os seus inimigos? Quer vencer os seus inimigos? A pergunta que eu faço: como é que você quer vencer os teus inimigos espirituais? Retendo os filmes contaminados em casa. Como é que você quer vencer os teus inimigos espirituais? Com imagens contaminadas, sensuais. Aos teus inimigos não conseguirás vencer. Irmãos, a Bíblia diz que Acã foi apedrejado. Por quê? Acã foi apedrejado. Por quê? Alguém vai dizer, porque ele pecou. Ah, sim, porque ele pecou. Mas a Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda mancha. Glória a Deus. O problema de Acã não foi somente o ter pecado, mas principalmente de esconder o seu pecado. Esse foi o maior problema de Acã. Irmãos, e ele finalmente confessou diante de Josué e diante do povo, quando era tarde demais. Se ele tivesse se arrependido e confessado antes, Deus teria poupado o seu povo, meus irmãos. Lemos esta passagem. Acã reconheceu a sua culpa quando era demasiado tarde para que a confissão o beneficiasse. Patriarcas e Profetas, página 451. Quantas oportunidades Acã teve de arrependimento? Vamos lá contar. Primeira oportunidade, quando os homens retornaram derrotados. Ele poderia ter parado e pensado: o que foi que eu fiz? Mas ele não falou nada para Deus naquela ocasião. Quando Josué e os sacerdotes estavam curvados, chorando e clamando ao Senhor, Acã não falou nada, ficou calado, continuou guardando seu pecado em silêncio, até que foi tarde demais. Ele foi descoberto pela investigação. Queridos, ele foi descoberto pela investigação. É por isso que haverá um julgamento investigativo, porque muitos se escondem. Serão descobertos no julgamento investigativo, quando será tarde demais. Quantas oportunidades de arrependimento você já ignorou, meu querido irmão, minha querida irmã? Qual será a sua última oportunidade? Você não sabe. Você já ouviu aquele sermão, mas desperdiçou. Você já ouviu aquela mensagem musical, mas desperdiçou. Até quando? Acã não teria confessado o seu pecado se não tivesse sido descoberto. E muitas vezes nós agimos assim. Nós agimos assim. Escondemos até quando for tarde demais. Mas nesta tarde, Deus está dizendo para nós: não se enganem, filhos meus. Tirem as coisas contaminadas, meus irmãos. Tirem as coisas contaminadas. Para alguns, as coisas contaminadas são a cobiça carnal, a cobiça sensual, a masturbação, a fornicação. Confesse antes que seja tarde demais. Para outros, as coisas contaminadas são as bebidas, o adultério, a fornicação. Algo que ninguém imagina. Algo que a esposa não imagina. Algo que o esposo não imagina. Está escondido embaixo da tenda. Confesse antes que seja tarde demais. Estas coisas o enfraquecem. Estas coisas enfraquecem a Igreja de Deus. Ellen White, em Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 272, diz o seguinte: entre nós, há os que, como Acã, farão confissões quando for demasiado tarde para se salvarem. É isso mesmo, irmãos. É isso mesmo.
Vem aí uma sacudidura de peneira, onde tudo que puder ser sacudido, sacudir-se-á. No arraial do Senhor não ficará alguma coisa contaminada. Nada. Nada. Nada é feito em segredo, que não se fará saber. E a ordem de Deus para todos os pregadores de hoje é: apontem o pecado, chamem o pecado pelo nome. Não é tempo de ficar acariciando crentes sem compromisso com Cristo. Não é tempo de ficar acariciando crentes, trazendo mensagens de prosperidade. Não é mais esse tempo. É tempo de mensagens que confrontem o coração pecaminoso. É tempo de mensagens que despertem o povo de que estamos vivendo no dia da expiação, meus irmãos. Há uma investigação acontecendo. O que esta investigação trará? Você vai confessar seu pecado? Ou vai deixar que a investigação realmente descubra o que você fez sem confessar? Irmãos, lemos mais uma vez aqui. Vá, santifique o povo, diga-lhes, santifiquem-se para amanhã. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir os seus inimigos enquanto retiverem as coisas contaminadas. Quando o pecado foi descoberto, quando o mal foi eliminado do arraial do Senhor, a vitória chegou. O povo voltou lá e conseguiu tomar a cidade de Ai. Irmãos, nós estamos como igreja em meio a uma batalha muito séria. E essa batalha requer soldados santificados. Caso não, perderemos a batalha, todos nós. Em Joel capítulo 2, Deus tem uma mensagem aqui para nós. Deus chama o seu povo a uma maior consagração, pois o dia se aproxima. Deus chama os líderes, Deus chama os pastores anciãos, a congregação em geral. Verso número 1, Joel capítulo 2, verso número 1. Toquem a trombeta em Sião, deem um alarme no meu santo monte, tremam todos os habitantes do país, pois o dia do Senhor está chegando, está próximo. Aleluia! E porque o dia do Senhor está chegando, qual deve ser a nossa atitude como povo de Deus em Sião? Verso 12, irmãos. Agora, porém, declara o Senhor: voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, com lamento e com pranto. Esta foi a atitude de Josué e dos anciãos. Lembram? Lembram quando o povo foi derrotado? Lembram qual foi a atitude de Josué e dos anciãos? Sim, irmãos, que o povo todo se converta, que haja jejum no arraial do Senhor, que haja pranto no arraial do Senhor, não festa de música dançante. E continua: rasguem um coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo. Ele é um Deus muito paciente e cheio de amor. Saltamos para o verso 15. Toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada. Eu penso que se cada adventista do sétimo dia voltasse o seu coração para Deus, que maravilhas Deus faria para esta igreja. Que milagres poderosos seriam vistos nesta igreja. Mas se não vemos isto hoje, é porque estamos retendo as coisas contaminadas. Querido, Deus está de braços abertos para você. Você tem que decidir. E eu também já me senti assim na parede. Deus me colocou na parede. E Ele me disse: filho, você tem que decidir. E hoje eu sou grato por aquele encontro com Deus, por Ele ter me colocado na parede. E agradeço ainda mais por Ele ter me ajudado a tomar a melhor decisão. Irmãos, vida dupla não nos levará a lado nenhum. Você também gostaria de tomar a sua decisão hoje? Se esta é sua vontade.
Acompanhe-me nesta oração. Pai eterno, somos gratos por mais uma mensagem de amor. Estes episódios são a nossa própria experiência. Perdoa-nos, Senhor. Queremos ser lavados e purificados pelo Teu santo sangue. Queremos viver à altura de homens e mulheres comprados por Teu precioso sangue. Não nos deixe mais envergonhar, Senhor. E muito obrigado por mais uma chance que se abre em nossa vida. Podemos ter a certeza de que os nossos pecados estão perdoados e de que os nossos nomes estão limpos diante de Si. Que a Sua vontade seja feita em nós. Que o Senhor continue vivendo em nós. Em nome de Jesus. Amém. Meu amado irmão, segure firme essa decisão. Que Deus o abençoe. Eu o verei no próximo vídeo aqui na Escola de Profecia. Até breve.